Então, cumprimento Monsenhor Chamel, que está participando conosco nesta celebração, na pessoa do Padre Wallace. Cumprimento as irmãs e as pessoas que estão acompanhando a celebração da Eucaristia através das redes sociais, dos meios de comunicação. Hoje, toda a nossa igreja está celebrando a solenidade, a festa de São José. Se nós olharmos dentro da história da salvação, nós vamos perceber que os santos que a igreja faz questão de colocar no altar significa uma maneira para que todos nós possamos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus. Lá na igreja primitiva, São Paulo, escrevendo uma carta para a comunidade tessalônica, ele dizia assim: olha, vós não fostes criados para a imperfeição, mas sim para a santidade. Fazendo uma releitura para nós hoje, depois de tantos anos, nós podemos entender que nós, criaturas, nós não fomos criados para sermos imperfeitos, mas nós fomos criados para sermos santos, e a santidade, nós começamos a entender pelo mistério da encarnação, é a comunhão cada vez mais com nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo da história da igreja, ela vem colocando pessoas dentro da nossa fé, para que nós possamos aproximar cada vez mais do próprio Cristo. E hoje nós estamos celebrando São José. A própria igreja, como falava na motivação do ato penitencial, ela tem um carinho muito grande para com São José, principalmente os papas, quando falaram a respeito de São José. O Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica sobre São José. Quando completou 100 anos, em 1989, o Papa São João Paulo II, ele também escreveu uma exortação falando a respeito de São José. Nós temos o Papa Bento, que muito falou sobre São José. Nós sabemos também agora do Papa Francisco, esse carinho, essa dedicação de cada vez mais falar a respeito deste santo. Isso para mostrar este homem que passou como um beija-flor na história da salvação, mas deixou muita coisa, deixou um legado muito grande, que nós não encontramos nas Sagradas Escrituras, porque alguns evangelistas tiveram dificuldade para escrever a respeito de São José. O próprio São Mateus não sabia como é que ele ia escrever sobre São José. Ele pegou, foi lá no José do Egito. Olha, José do Egito, um homem justo e piedoso. São José, um homem justo e piedoso. Deus manifestou a José do Egito no sonho através do mensageiro. Deus manifestou a São José também em sonho através de mensageiros. E nesta situação, nesta realidade, esta grande preocupação, a história preocupou-se muito pouco a respeito de São José. Nós podemos aqui ficar em 3 pontos para ajudar a crescer cada vez mais neste carinho para com São José. Primeiro, nós podemos dizer, um homem de muita fé. O que significa a fé? A fé é uma comunhão, é uma intimidade, é o estar cada vez mais com o próprio Cristo. Por isso que nós não perdemos a fé é um dom, é um presente de Deus. E quando nós olhamos na imagem de São José, muitas pessoas elas já percebem, é uma imagem que mostra um homem de fé, um homem que está ligado com o próprio Filho. Olha essa comunhão, essa intimidade de José com o menino Deus. E o que é a fé? A fé é essa comunhão, essa intimidade. É o estar com Jesus, é o viver como Jesus, é o permanecer com o próprio Cristo.
Então nós somos chamados. É diferente quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora. A mulher, ela tem uma sensibilidade, uma maternidade biológica, ela ajuda a pegar a criança do lado do coração e colocar no próprio peito. É diferente. O homem já tem uma dificuldade de segurar a criança. Então São José está aí mostrando para nós um homem de muita fé, porque ele esteve em verdadeira comunhão, uma verdadeira intimidade para com o próprio filho. E dentro dessa dinâmica, ele cuidou dos mistérios de Deus. Ele cuidou não só do Redentor. Aí São João Paulo II, quando falou a respeito de São José, ele não só cuidou desse Redentor, desse que veio trazer vida, esperança, amor, sensibilidade, esse sacramento da Eucaristia, mas ele também cuidou de Nossa Senhora e vivendo toda essa dinâmica, as provações, porque ele cuidou tanto do Redentor quanto de Nossa Senhora. Por causa de sua fé, ele soube superar as provações da própria vida. Quando o anjo apareceu e falou: a sua noiva já está grávida, olha que provação difícil, mas um homem de fé. De repente, quando tem aquele recenseamento, São José tem que voltar, tem que ir na sua terra. Ficava em torno de 150 quilômetros, 5 noites, 4 dias de viagem, com uma mulher grávida. São José leva e preocupa, ele tem a sensibilidade: eu vou levá-la no cavalo, num burro, não vou levar camelo, porque o camelo, a pessoa que está cuidando, não percebe o cansaço, ele morre de repente. Ele teve essa sensibilidade, andou por aquelas montanhas, toda a situação, a provação. De repente, aquela não acha uma hospedaria, andando para todos os lugares, não é como as nossas hospedarias hoje, era um redil, os homens dormiam num canto com os animais, as mulheres e as crianças no outro. Não achou e foi numa gruta lá, porque ele conhecia muito bem. Era uma região, Belém era uma região de pastores, não era uma cidade. Hoje Belém deve ter 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Naquela época era uma cidadezinha pequenininha. Quando São José nasceu também era uma cidade muito pequena, não tinha 20 famílias, 30 famílias, e ele lá procura aprovação. De repente a criança nasce, tem que fugir para o Egito. O Egito que era uma terra de fugitivos, levar toda aquela criança. Mas por quê? Um homem de muita fé. Ele também, além desta situação, aí um homem de fé que soube superar as provações, e por outro lado também um grande trabalhador. Em Belém, por ser um lugar muito pequeno, nós temos uma concepção de São José apenas de carpinteiro. O seu irmão Cleófas era lavrador, trabalhava no campo. Mas São José não era apenas um carpinteiro, senão ele não ia sobreviver. Poucas famílias lá. Mas além dele ser um carpinteiro, ele trabalhava com a madeira, São José trabalhava com as pedras, e São José também trabalhava com ferro. Olha, 3 atividades que ele exercia, porque se fosse só carpinteiro ele não ia sobreviver. Mas por outro lado, toda essa situação. Tem os evangelhos apócrifos, são os evangelhos que a igreja não aceita como revelado. De São Tomé, como São José era carpinteiro, dizia que São José construía as camas, chegava a pessoa, a cama era pequena, o menino Deus deitava, a cama aumentava. Depois São José, uns passarinhos de madeira, o menino Deus soprava, saía voando. Mas não era essa situação, não. São José era um homem, um verdadeiro trabalhador. Trabalhava na carpintaria, tinha lá que trabalhar com a madeira, construindo portas, tantas coisas. Trabalhava com as pedras, ajudava a construir casas e trabalhava também com ferro. Era um homem trabalhador. Por isso que Pio XII colocou para nós essa dinâmica. Lembrar hoje também do trabalhador, de tantas pessoas que exercem e que ganham uma dignidade
na própria vida por causa do trabalho. Então ele é modelo para nós também, para que nós possamos continuar exercendo o nosso trabalho. Seja o trabalho mais simples, o trabalho menos simples, o mais importante é mostrar esse homem que lutou, que tinha que fazer tantas outras atividades para sustentar aquela família, aquelas duas pessoas importantes, o Redentor e Nossa Senhora, os mistérios de Deus através. Hoje, que nós estamos celebrando São José, este homem de muita fé, este homem que superou as provações e foi um verdadeiro trabalhador, nós somos chamados também a continuar cada vez mais a nossa missão de cristãos, de batizados, e pedindo para que ele possa interceder junto de Deus, para que nós possamos continuar cada vez mais a nossa missão. E ele não teve a oportunidade, vamos dizer, a graça de estar com Jesus durante o seu ministério. Dizem alguns historiadores a respeito de São José que ele morreu entre o batismo de Jesus e o primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão e quando Jesus transformou a água em vinho na festa da bodas de Caná. Então foi nesse intervalo que ele morreu, que ele saiu silenciosamente da história. E a gente lembrar também da morte deste homem. Tem um vitral muito bonito na Catedral de Pouso Alegre, onde que eu trabalhei como sacerdote, mostra o casamento de São José e no outro vitral mostra a morte de São José. Ele que veio cuidar desta criança, ele que veio cuidar de Nossa Senhora, ele morre também nos braços desta criança e desta mãe, que na época era um jovem, desse jovem e daquela mãe, e ele também, a igreja, fez questão da gente ter esse carinho especial para com este homem. Então que nós possamos, a exemplo de São José, e toda vez que nós olharmos esta imagem, ele que é o menino Deus, ou então ele com algumas ferramentas, nós possamos entender, este homem vai nos ajudarmos a chegarmos cada vez mais a junto de Deus através do seu Filho. Porque todos nós não fomos criados para sermos imperfeitos, mas para sermos santos, a exemplo de São José com esta criança no colo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.